Senhor deseja que eu fale. Obrigada por cada vida aqui presente. Nós te agradecemos e nós abençoamos, Pai. Que eles possam receber, estejam com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor quer falar através da minha vida, à vida delas, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Obrigada porque o Senhor é único nas nossas vidas, Pai. Que no altar do nosso coração o Senhor esteja em primeiro lugar, Pai. O Senhor tem a primazia nas nossas vidas. Nós te rendemos todo o nosso louvor. Só o Senhor é digno de toda adoração, de toda rendição, Pai. Somente a Ti. O Senhor é o único Deus, o Senhor é o único nas nossas vidas e assim será para todos sempre. Amém. Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Boa noite. Pode se assentar. Eu acho que eu vou trazer até para cá esse negócio, né? Fica melhor mais para cá? Tá todo mundo para cá? Para cá, para cá. Aqui. Obrigada. Tá bom? Acho que a câmera alcança aqui. Amém. Glória a Deus, queridos. Obrigada, viu, Gabriel? Obrigada aqui, pastor Anthony. Amém, queridos. Boa noite, graça e paz. Como vocês estão? Eu estou muito feliz de estar aqui, de estar ministrando hoje à noite, trazendo um tema de Deus para as nossas vidas. E vou começar falando que o Sábio Filho não está aqui presente, porque, infelizmente, ontem ele estava em viagem, passou uma semana fora. Aí ontem um voo não deu certo, não perdeu o voo, né? O voo atrasou, aí era para chegar em Brasília, um horário para pegar voo para Marabá, não deu certo. Mas em tudo a gente dá graças, em tudo a gente reconhece a mão de Deus. Mas ele mandou um abraço para vocês e está tudo certo. Amanhã ele já está aqui, se Deus quiser. Amém? E o tema da mensagem de hoje, ele é um tema que falou muito ao meu coração, lá no Verbo Conexão, que a gente teve semana passada, retrasada. O Ian falou assim, que a ministração dele falou muito com ele. Aí eu falei assim, Ian, ministração boa é aquela ministração que mexe primeiro com a gente e depois mexe com o povo da igreja. E como essa palavra falou ao meu coração, como ela mexeu comigo. Eu e o Sábio, a gente faz parte de um grupo no WhatsApp de toda a liderança dos líderes da juventude, do Verbo da Vida. Para quem não sabe, o líder geral é o João e o Isaac. E hoje eles estão na coordenação. E todo mês a gente tem reuniões mensais com o pessoal. E são reuniões que têm nos edificado bastante, sabe, igreja? E uma dessas reuniões, o João, ele passou uns temas. Ele sempre passa o tema da vez, para que, se aquilo ali realmente estiver no seu coração, seja gerado você passar para a sua igreja, para o seu povo. E aí, quando ele passou esse tema, fez como um boom assim no meu olho. Eu falei, meu Deus do céu, que tema forte. E eu acho que é um tema válido para a gente trazer para a nossa juventude. E se você tem acompanhado os cultos aí anteriormente, Pastor Sávio, a Surama, tem falado não o mesmo tema, mas tem abordado um tema. Tá voltando, gente? Eu estou escutando retorno. Tá tudo normal? Eu acho que eu que estou escutando retorno. Eu não entendo de som, mas eu estou escutando a minha voz. Eu falo e aí fala. Hum? Ah, então tá. Então acho melhor trazer para cá, né? Porque eu estou escutando a minha voz o tempo inteiro. Assim, né? Como se estivesse duplicando. Isso, tá bom aqui. Tá ótimo. Vamos mexer mais não. E onde é que eu parei? Tá. Então, o pastor Sávio e a Surama, eles têm falado sobre esse tema, né? Não exatamente o mesmo, mas abordado temas acerca da tecnologia, da inteligência artificial, o quanto vem crescendo e o quanto a gente tem sido influenciado mesmo assim a usar de forma correta, óbvio, né, lícita, mas o que isso tem influenciado. E hoje a gente vai falar com o tema da nossa ministração é destruindo os ídolos da geração Z. E quais são esses ídolos, né? O meu texto base está lá em Romanos 1, 18, 28. Então, se você puder abrir sua Bíblia.
E o contexto aqui desse capítulo, nada mais é do que Paulo, ele está falando, né, a carta aos Romanos fala para a igreja de Roma, e o contexto nada mais é ele explicando, né, ele falando dos erros dos homens do passado, né, de pessoas que não tinham escutado a revelação de Deus através da boca dos profetas, e eles acabaram caindo em idolatria. Eles acabaram se tornando, igual aqui fala no capítulo, tolos. E acabaram trocando a glória de Deus por coisas criadas. Então, o contexto, nada mais do que é isso. E a gente vai ler o capítulo 1, versículo 18, que fala assim: Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. 24. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Lá no 28 fala: Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Queridos, eu acho que eu vou subir. O retorno está me atrapalhando mesmo. Eu vou subir. Fica melhor, né? Acho que agora vai dar certo. Ou melhorou. Amém, queridos? Então, o contexto que está falando aqui na carta aos Romanos eram pessoas que acabaram trocando, né, idolatrando a coisas ao invés de idolatrarem a Deus. E nessa noite eu não sou Paulo, porém eu venho aqui instruí-los para que nós não possamos acabar cometendo os mesmos erros. E para a gente conceituar a nossa mensagem, a gente vai primeiro iniciar entendendo o que vem a ser uma idolatria. Então, o que é idolatria? Qual que é o conceito? Idolatria nada mais é do que aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas e no nosso coração. Ou seja, aquilo que tem primazia. O que é primazia? Primeiro lugar de Deus nas nossas vidas. É algo que a gente dá aquela devida importância, o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa mente, os nossos pensamentos, à pessoa que deveria ser Jesus. E muitas das vezes é dado lugar a coisas. Então, a partir do momento que nós estamos colocando algo ou alguém no local que é devido lugar de Deus, isso acaba se tornando idolatria. Então, isso vem a ser o conceito. Mas quando nós falamos em idolatria, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Adorar a imagem, certo? Vocês concordam? Primeira coisa que a gente pensa. Então, idolatria é quando a gente adora algo, se curva a algo. Mas, queridos, a idolatria, ela vai muito além disso. Sabe, muitas das vezes a gente acaba olhando para outras culturas, né, outros povos, e muitas das vezes a gente vê eles adorando a vacas, a bois, a animais. E nós mesmos, a gente reprova esse tipo de atitude. E muitas das vezes a gente até fala, meu Deus do céu, misericórdia. Mas um povo que está adorando, né, a animais, a vacas, a bois, muitas das vezes a gente reprova esse tipo de atitude. Só que, queridos, essa noite eu trago você a uma reflexão. Será que quem está mais errado?
a pessoa que não tem a plena convicção da palavra de Deus, a pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus, a revelação de quem Deus é, adorando um ídolo, a uma imagem, ou a nós, como cristãos, que sabemos quem é a verdade, reconhecemos Deus como o único e salvador da nossa vida, temos a revelação completa do Pai, mas quando vai sondar o fundo do nosso coração, o altar de adoração não está o Senhor. E nessa noite, a gente tem que refletir o que tem tomado o nosso lugar, o lugar do nosso coração, a primazia do nosso coração. Será que tem sido Deus? Será que tem sido coisas? Será que tem sido minha profissão, minha faculdade, o dinheiro, amizades? O que será que tem tomado o local de primazia no nosso coração? Essa é uma palavra que nos traz a reflexão e sondar mesmo o mais íntimo do nosso coração e entender o que será que tem ocupado o local daquele que é único e digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. A palavra de Deus, ela fala que, lá em Êxodo, 20, do 3 ao 5, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu. Não te prostrarás diante delas, nem as servirás. Lá em 1 Coríntios 10, 14, fala, portanto, meus amados, fujam da idolatria, corram da idolatria. Lá em Isaías 42, 8 fala, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não darei a minha glória a ninguém, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Sabe, queridos, se tem alguma coisa que você não está conseguindo abrir mão, que você passa o seu tempo inteiro só pensando nisso, está difícil de largar, é bom você começar a abrir seu olho para ver se aquilo ali não está se tornando idolatria na sua vida. Ou uma idolatria disfarçada. A palavra de Deus, ela fala lá em Mateus 6, 21, diz assim, aonde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Ou seja, onde está o meu coração? O que será que mais eu tenho investido tempo? O que será que eu mais tenho gastado tempo? Pois pronto, aquele ali é o teu tesouro. Então, o que eu tenho me dedicado mais? Pois pronto, aquilo ali denuncia o que há de mais íntimo no seu coração. E quando a gente fala de idolatria, a gente vai dividir nossa ministração em duas partes. Então, eu vou trazer uma idolatria e não vou passar muito tempo nela. Mas são dois exemplos de vários que a gente pode ver na palavra de idolatria, que aconteceu lá no Antigo Testamento. Então, a gente vai contextualizar de forma rápida para a gente entender. Uma delas foi o bezerro de ouro. Não sei se todos aqui conhecem a história, mas está lá em Êxodo 32. Aqui, a gente conhece a história do povo de Israel. Na época, eles foram libertos ali da escravidão. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus sustentou aquele povo durante aqueles dias. Só que o que estava acontecendo? Moisés havia subido ao monte para receber os mandamentos e o povo ficou lá. Só que aí o povo começou a ficar entediado demais, porque eles queriam um Deus visível, eles queriam um Deus. E começaram a ficar se perguntando, gente, mas cadê? Onde é que foi parar Moisés? O povo ficou agoniado. Aí Arão pegou o ouro daquele povo e fez o quê? Uma brilhante ideia de fazer um bezerro de ouro. E ali começou a idolatria. Então o povo fez uma festa, fez uma farra inteira. E ali a gente consegue observar nessa história uma idolatria, uma corrupção moral, e Deus se irou com aquele tipo de atitude. Lá em Ezequiel 8, a gente mudando para outra história sobre a adoração, lá em Ezequiel 8 fala, os ídolos dentro do próprio templo, né? Então, Ezequiel era um profeta e Deus deu uma visão para ele. Então, Ezequiel, ele começou a perceber práticas ocultas que estavam acontecendo dentro do templo. E quais que eram essas práticas, né? Quais eram essas idolatrias? Então, eram ídolos dentro do templo,
Era culto a figuras e símbolos, era práticas ocultas e supersticiosas. Deus mostrou para ele o pecado do povo. E era um pecado tão profundo e tão espiritual, mas além disso, carregava ali uma religiosidade. E sabe, queridos, muitas das vezes a gente precisa se reavaliar e entender se a gente não tem se encontrado em práticas religiosas também. Se a gente não tem alinhado o nosso coração ao coração de Deus. Se muitas das vezes, a gente vem aos cultos, a gente congrega, a gente louva, a gente prega, a gente serve na igreja, mas será que realmente o nosso coração está alinhado ao coração de Deus? Será que realmente Deus tem se tornado em primeiro lugar na minha vida? O único no qual eu recebo instruções dele, no qual eu separo um tempo para buscar da palavra dele? Sabe, queridos, a gente não pode ser um povo que gosta muito de... A gente é muito bom para fazer conferências e congressos e, graças a Deus, isso é válido, isso é maravilhoso. Porque a gente gosta muito da intensidade, mas a gente não gosta das constâncias. Constância é mais complicado. Constância acaba exigindo mais de mim. Constância em orar, quando as circunstâncias falam que não está nada a favor. A constância de vir aos cultos, de cultuar, de buscar a Deus. Então, hoje é uma noite para realmente nós nos reavaliarmos. Se eu não estou sendo religioso, se eu não estou sendo um idólatra disfarçado. Então, hoje é uma noite para a gente se analisar e colocar as coisas no devido lugar e colocar quem realmente merece toda a nossa honra, toda a nossa glória e todo o nosso louvor. E esse é Jesus Cristo, queridos. É Ele, o único, tudo aponta para Ele. Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. E nós precisamos ter consciência disso. E quando a gente fala de idolatria nos tempos atuais, o que será que mudou? O que será que vem se tornando ídolo nas nossas vidas, nos dias atuais, nos tempos modernos? Vou ler novamente Êxodo 20, do 3 ao 5, que fala assim: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto. Ou seja, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é pecado. Então, o que mudou? Muitas vezes, nós somos levados a achar que idolatria é quando a gente se prostra a algo, a alguém, a uma escultura. E sabe, queridos, ao pé da letra não é só isso. É algo extremamente amplo. E, infelizmente, o diabo, ele mudou os meios de te fazer perder o foco. O diabo, ele mudou a forma. E eu não estou aqui para falar dele. Porque, graças a Deus, nós somos um povo guiados por Deus, um povo sensível à voz do Espírito Santo e um povo vacinado. Amém? Com a palavra de Deus. Mas o que será que mudou para a gente mudar o nosso foco, para a gente mudar o nosso objetivo? O que será que tem sido feito? São coisas sutis, queridos. Não são coisas alarmantes. Nós somos um povo de uma cultura ocidental. A gente não vai se levar facilmente a adorar, se prostrar um boi. Então, as coisas, elas começam de forma sutil, de forma devagar. É a minha profissão, é o dinheiro, é o status social, é o reconhecimento. E devagar, essas coisas acabam ocupando o local de primazia do nosso coração. Sabe, queridos, Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Com o Senhor, ou é tudo ou é nada, ou é 8 ou 80, ou é tudo ou é nada. Não tem uma porcentagem. Ele não divide um local que é dele com outra pessoa. Então, que nós possamos ter consciência da glória de Deus e entender que Ele é o único Senhor das nossas vidas. Quando a gente canta aqui, o único Senhor, será que realmente está sendo o único Senhor? E o que tem? Eu listei aqui algumas coisas que têm acabado se tornando ídolos na nossa geração.
Pode ser várias coisas, mas tem algo que eu pontuei. E o primeiro lugar disso, não estou colocando em ordem de prioridade não, tá, queridos? Mas a primeira coisa que muitas das vezes tem tirado o nosso foco, a nossa atenção, tem a maior parte do nosso tempo, não é algo estrondoso, não. Não é algo grande, não é algo assustador, não. O que tem tomado nosso tempo é isso daqui. Celular. E a gente precisa falar. A gente precisa avisar. E eu me coloco nessa também, queridos. Ninguém aqui é perfeito, eu me coloco nessa também. Eu falo que Deus falou muito comigo através dessa ministração. Então, o celular, o que ele tem feito nos dias atuais? Feito com que o ser humano comece a ter um anseio por uma dopamina barata, anseio por ter as coisas o tempo todo rápido demais. A nossa mente está tão acostumada a o tempo inteiro ser reels de 30 segundos, de 25 segundos, que as pessoas hoje, elas já não fazem mais reels de 1 minuto e meio, de 1 minuto e 40, porque sabe que o povo não vai ver. Por quê? Porque o povo está acostumado a coisas rápidas. E, queridos, nosso cérebro não dá conta de receber tanta informação. A partir do momento que eu passo a maior parte do meu dia, o tempo inteiro aqui, o tempo inteiro olhando a vida dos outros, o tempo inteiro olhando rios e esquecendo de olhar para a palavra, esquecendo de falar para o Senhor, eu custo lhe falar que você está idolatrando algo. E eu custo dizer a você que você está se tornando idólatra. A partir do momento que 2 horas de reels, de TikTok, de 3 horas ali, passa que ninguém vê, mas ler a palavra de Deus por 15 minutos já está complicado demais. Então, o que tem tomado a maior parte do seu tempo? O que você tem se abastecido? Sabe, queridos, a gente tem se distraído com tantas coisas. Qual foi a última vez que nós pensamos na eternidade, que nós nos alegramos pela alegria da salvação? Nos alegramos que um dia nós vamos encontrar face a face com o nosso Pai. Às vezes, está difícil demais orar, de chegar 30 minutos antes do culto, estar aqui sentado, ficar quietinho e orar ao Senhor, orar em casa. Sabe, querido, se você não tem costume de falar com Deus todos os dias, o que você quer fazendo no céu? Isso é algo que a gente tem que parar para pensar. Se a gente não tem falado, se a gente não tem comunicado ao Senhor todos os dias, se a gente não tem falado com o nosso Pai, se a gente não tem perguntado ao nosso Pai, Senhor, e aí o que nós vamos fazer? O que o Senhor vai me guiar? Se muitas das vezes a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é olhar um celular para uma tela para ver o que foi que aconteceu, pronto. Ali denuncia muita coisa do que está no seu coração. Eu sei que é difícil falar, dói mesmo. Não é fácil, queridos. Isso aqui, eu não estou extremizando, não. Até porque Deus nos deu o equilíbrio. Isso aqui é extremamente importante para as nossas vidas nos dias atuais, gente. Mas isso aqui não pode deixar com que a gente se distancie de quem está perto e se aproxime de quem está muito longe da gente. Porque isso aqui aproxima a gente de qualquer pessoa. Agora mesmo, dá um clique aqui, meu tio está assistindo lá dos Estados Unidos a pregação, um clique aqui, estamos próximos. Mas e quem está do lado? E quem está perto? E o olho no olho na hora que vai almoçar? E a conversa? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque isso tem se tornado um ídolo nas nossas vidas. E isso é muito perigoso, queridos. Isso é muito, muito, muito perigoso. Né? Igual eu falei, teve uma experiência esses dias para trás, há uns tempos atrás aí, eu sou médica, e eu estava atendendo uma criança, e ela chegou no meu consultório, e ela pegou e falou assim, a acompanhante dela chegou e falou assim, não, ela está perturbada da cabeça, doutora. Ela está muito viciada em celular, e aí ela está perturbada. E eu indagando, conversando com ela. Aí, me contando as coisas, as experiências, e aí ela pegou e falou, não, doutora, e ela esses dias para trás, tão assim, da cabeça, que ela pegou as coisas dela, colocou dentro de uma mala, pegou um dinheirinho e,
saiu 1h da manhã para a rua. Uma criança. O que que uma criança, não vou falar a idade dela aqui, o que que uma criança sai 1h da manhã e vai para a rua? Aí eu perguntei a ela, falei, fulana, por que que você fez isso? Qual foi a motivação? O que que está acontecendo? Ela, doutora, minha cabeça está cheia. Uma criança falou que a cabeça dela está cheia. Queridos, a gente precisa despertar. A gente precisa despertar. A gente precisa renovar a nossa mente. A gente precisa abastecer a nossa mente com a palavra de Deus, com a oração, com aquilo que realmente é válido. Com que realmente a gente precisa gastar tempo com o que realmente é válido. Sabe, queridos, o uso excessivo pode dar uma desordem cerebral no ser humano, gerando uma dependência emocional de tela. Mas a nossa dependência ela tem que estar pautada em Cristo, queridos. A nossa dependência não tem que estar pautada em tela, ou a algo, ou a alguém. A nossa dependência está em Cristo. É Cristo. E renovarmos nossas mentes diariamente para que as vozes, as muitas coisas que tentam atacar, não te atinja. Porque você está cheio. Você está renovando a sua mente diariamente. Você está gastando tempo com aquilo que realmente importa. Amém? Vocês estão me entendendo? Eu estou sendo clara. Glória a Deus. Outro ponto, e vocês vão perceber que durante a ministração é só coisas lícitas. É só coisas lícitas. Aqui eu não estou falando de coisa, queridos, que está fora da curva, não. São coisas que realmente a gente precisa ter. Mas tomem cuidado. Ponto 2. Eu gosto de pontuar. Ponto 2. Faculdade. Faculdade, gente, é algo extremamente lícito. Eu falo mesmo, tem que fazer faculdade. Se você quiser fazer faculdade, tem que fazer. Mas, queridos, quando a gente decide fazer um curso, pelo menos, né, eu decidi com 4 anos. Não tinha nem tamanho de gente, já sabia o que queria da vida. Mas quando a gente decide o que a gente quer para a nossa vida, nós cristãos, a gente precisa perguntar do porquê que eu escolhi aquela profissão. Pergunta para Deus, Senhor, está no desejo no meu coração, apresente, você que não entrou na faculdade ainda, você que quer fazer faculdade, pergunte a Deus, pergunte ao Senhor, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Qual o curso que o Senhor quer que eu faça? Porque muito do que a gente vai fazer tem a ver com o nosso chamado. Então, eu escolhi medicina porque eu sabia que a medicina era o meu chamado. E não é só isso também. Tem outras coisas. Mas a medicina ela é um chamado na minha vida. Só que ela não é o fim. Ela é o meio. E muitas pessoas estão tratando a faculdade como o meio, o fim, o início de todas as coisas. E aí, de mansinho em mansinho, ela começa a ocupar todo o seu tempo. Eu falo isso, queridos, porque eu passei por isso. Eu passei por isso. Só que teve uma vez, foi bem no iníciozinho da faculdade, acho que estava no 2º ano da faculdade. Foi. Eu estava, né, normal, aquela vida, aquela rotina, porque quando a gente sai de um cursinho e entra numa faculdade, é totalmente diferente o jeito que você estuda para um cursinho, para passar na faculdade, quando você entra na faculdade. Então, você fica meio perdido, e está tudo certo, até você conseguir se acostumar, até você conseguir se adaptar, analisar a sua rotina de estudos, está tudo bem. Eu sei que tudo que é novo gera desconforto, gera mesmo. Aí, até que eu estava quietinha, conversando, até que Deus virou para mim e falou assim, Cecília, aquilo que você tanto pediu para mim é aquilo que tem me afastado, tem te afastado de mim. E aquilo me machucou muito na época. Porque eu falei assim, Senhor, aquilo que eu tanto pedi ao Senhor, que eu tanto passei minha vida pedindo, que eu tanto passei a vida que eu conseguisse passar no curso dos meus sonhos, era aquilo que estava me atrapalhando. Era aquilo que estava me afastando dele. Porque, queridos, começa assim de mansinho. Começa. Ai, amanhã eu vou falar por mim do que eu tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento dos outros cursos. Mas era comigo. Amanhã eu tenho uma tutoria. Amanhã eu tenho um laboratório. Amanhã eu tenho isso. Não vai dar tempo de ir para a igreja hoje. Eu vou deixar para ir amanhã. Aí tá. Não, amanhã eu tenho isso. E começa dessa forma a tomar todo o local do seu coração.
até que você se vê não mais frequentando, até que você não se vê mais buscando a Deus. Porque se deixar, gente, faculdade rouba nosso tempo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: Cecília, medicina é a sua vida, né? Você respira isso. Eu falei, não. A medicina não é a minha vida. Aí é igual eu faço a ilustração para os meus pacientes lá no consultório, a vida é como se fosse uma pizza. Ela é cheia de pedacinhos. Pois ponto. A medicina tem um devido lugar dela lá. Mas ela não é tudo na minha vida. Ela não é tudo. E a gente precisa ter essa consciência no nosso coração, porque acaba que a faculdade, ela começa a tomar, a ponto de chegar e falar, meu Deus do céu, o dia hoje tinha que ter 48 horas. Não, não tinha não, porque tudo que Deus faz é perfeito. Se fez 24 horas, é porque dá para fazer tudo em 24 horas. É porque dá para fazer. Então a gente precisa despertar e ter consciência para aquilo que era o meio não se tornar o fim nas nossas vidas. Sabe, queridos, não abra mão de cultuar o Senhor. Não abra mão de não vir aos cultos. Eu sei que às vezes pode ser puxado, eu não sei qual curso que você faz, eu não sei qual faculdade que você vai escolher para a sua vida, se você ainda não entrou, mas eu estou lhe orientando. Quando você abre mão de estar cultuando ao Senhor, de estar vindo à igreja, você não está frustrando a mim, a liderança, aos seus pastores, não. Você está acabando frustrando a sua adoração com Ele. Quantas vezes era prova no outro dia, era isso, era aquilo outro, e aí às vezes eu ficava, meu Deus, eu vou ou não vou? Quando eu ia, queridos, aqui a gente é abastecido. Aqui a gente é abastecido. Na comunhão com os santos é onde a gente pode se abastecer, onde a gente pode transbordar, aonde às vezes a ansiedade por uma prova no outro dia, porque existe, no outro dia eu tenho prova, eu estou preocupada, eu quero saber se eu vou tirar nota boa, ela se acalma. Quantas vezes eu vim para o culto no outro dia tendo prova e foi a melhor coisa que eu fiz, porque é onde eu descansei a minha mente, onde eu desacelerei. Então não abra mão de cultuar ao Senhor, não abra mão de estar servindo ao Senhor. Sabe? A gente precisa começar a ter consciência dessas coisas listas mesmo. E não deixarem elas roubarem o espaço que é só do Senhor no nosso coração. Amém? Um outro ponto também que é extremamente lícito, saúde. Saúde e estilo de vida, queridos. Quem falou que ia começar a malhar esse ano? No início do ano? Alguém falou aqui ou só fui eu? Todo mundo, no início do ano, não, eu vou ir para academia. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. Já comprei minha bicicleta, falei, segunda-feira eu começo. A minha irmã me olhando. Eu falei, segunda-feira eu começo. E vai dar certo, a gente está em abril, ainda dá tempo. Né? Aí eu falei, agora vai. Queridos, totalmente ilícito. Nós somos a casa do Espírito Santo. Para a gente cumprir aquilo que Deus chamou a gente para fazer, a gente precisa cuidar daquilo que é dele. Então é totalmente ilícito você acordar, você ir para a sua academia, você cuidar do seu corpo, você cuidar do templo do Espírito Santo. Eu falo para os meus pacientes lá que a prescrição igual da dipirona, eu falo, atividade física e alimentação saudável. Precisa, não é vaidade, não é vaidade. A gente precisa cuidar do nosso corpo. Mas quando a saúde demais, o físico demais, quando começa a ocupar demais a sua mente, pensa dia e noite, noite e dia, preciso fazer o cardio, preciso fazer isso, aquilo, outro. Quando o romper do despertador 5 horas da manhã para ir para a academia não te incomoda mais do que o romper 5 horas da manhã para orar, para se consagrar, aí a gente tem que começar a mudar a rota. A gente tem que começar a parar para pensar. É totalmente lícito, queridos. Né? A gente também não pode ir nos extremos, não. Né? A palavra de Deus fala lá em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então não é extremizando. Mas a gente precisa colocar e pensar, meu Deus, será que isso aí tem tirado do foco? Será que isso aí tem me afastado? Será que eu estou pensando somente nisso? Totalmente lícito. Mas a gente precisa parar e pensar. Outra coisa que entra muito naquilo que a gente falou da faculdade. Muitas das vezes a profissão,
o dinheiro, o status social tem se tornado o ídolo de muitas pessoas. Tem se tornado, né? É muito comum e a gente consegue perceber muitas pessoas que às vezes trabalha e quanto mais trabalha, mais quer. Não é verdade? É como se fosse um ciclo. Então a pessoa trabalha, ela recebe, aí ela quer mais, aí ela vai trabalhando, quando ela vê, ela está numa prisão. E entra naquela mesma linha de pensamento que a gente falou lá atrás. Meu Deus, aquilo que o Senhor me abençoou, o Senhor me concedeu, eu prosperei. Mas será que a bênção, ela tomou o lugar do abençoador? Porque eu estou trabalhando demais, aí eu chego em casa cansado. Não, amanhã eu oro, amanhã eu faço meu devocional. Não, amanhã eu vou para o culto. Deixa, porque hoje eu estou muito cansada. E se não tiver amanhã? A gente não tem o controle das coisas, queridos. É loucura a gente trabalhar igual um doido e perder os de casa. Sabe, queridos, é loucura a gente abrir mão de tanta coisa, a gente romper tanta coisa em busca de um status social, em busca de ser visto, em busca de querer ser visto a todo custo e perder o principal, e perder o foco da eternidade. É muito ruim, muito difícil a gente começar a dar a mínima importância para as coisas de Deus e a máxima importância para as coisas terrenas. Nós não vamos ficar aqui. O nosso olhar, ele tem que ser virado para aquilo que realmente importa. E o que realmente importa? A eternidade com Cristo, queridos. É isso que importa. Não estou falando que você não tem que trabalhar, que você não... Não, queridos, mas qual que é o tanto que isso tá se tornando algo desequilibrado na vida? Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não acabar querendo o tempo inteiro, a todo custo, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Sabe, queridos, Deus não tem problema nenhum em nos abençoar. Deus é um Pai abençoador. É do caráter de Deus nos abençoar, queridos. Isso faz parte dele. Mas quando isso acaba ocupando lugar nas nossas vidas, a gente tem que começar a recalcular a nossa rota. A gente precisa parar e ver, meu Deus do céu. Mas essa prosperidade, a gente tem que reconhecer, queridos, que Abraão, ele prosperou no local de confiança. Ele prosperou no local de obediência. Você precisa reconhecer, trabalhar? Sim, mas reconhecer que a sua fonte não vem do seu dinheiro, que a sua fonte não vem da sua profissão, que a sua fonte não vem de algum auxílio que recebe do governo. A sua fonte, ela vem do Senhor. Ele é a provisão das nossas vidas. É nele que a gente tem que estar pautado. É nele, queridos. A palavra de Deus fala: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Mas não é faltar aquilo que nós queremos. Ele não deixa faltar aquilo que nós precisamos. E você pode ter certeza que ele não vai deixar faltar. Cuidado para isso. Não deixar o dinheiro ser o senhor da sua vida. Reconheça a quem você realmente serve. Reconheça quem realmente, onde que vem a sua provisão, onde que vem o teu sustento. Reconheça que isso vem do Senhor, queridos. Não queira mirar o seu foco em status social, em ser reconhecido, em ser... Não, queridos. Isso aí às vezes pode até vir mesmo, e glória a Deus por isso, que seja para a glória dele, não para a minha. É para a glória do Senhor. Mas se autoanalise essa noite. Outra coisa que às vezes também pode acabar ocupando: casamentos, relacionamentos, amizades. Isso também pode acabar ocupando o local de primazia no nosso coração, né? Aos solteiros, cuidado. Para a busca constante pela alma gêmea não ser maior que a busca de buscar a Deus, né? Eu ministrei aqui, acho que a primeira vez que eu ministrei, né, falando sobre o tempo de espera, o que a gente faz enquanto a gente espera. E cuidado, cuidado para isso não ser maior do que a sua busca por Deus. A palavra dele fala, né, lá em Mateus 6:33, né, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas
as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém? E para nós, casadinhos também, que eu estou falando com os casados agora, também, queridos, cuidado para a maior parte do tempo. Né? É muito bom estar agarradinho, assistindo Netflix. É muito bom, é ótimo. Não estou falando que isso aí é errado, não. Mas cuidado, para isso aí estar te roubando o seu tempo com Deus. Disso estar te roubando o seu tempo com Ele, do secreto, de receber coisas da parte de Deus. Toma cuidado para essas coisas não estarem desviando o seu foco. Amém, queridos? E um tópico também, e o último, e acredito que não seja o menos importante, porque está no último, mas é a busca constante pelo chamado. Isso também pode estar roubando o local de primazia no seu coração. Muitas vezes, sabia que é possível nós nos perdermos pela busca incansável e constante do nosso chamado e acabar nos desconectando com Deus? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Os muitos afazeres, os muitos bastidores, há muita coisa, muita. E o tempo que você tem dedicado somente você e Ele no seu secreto? O tempo que você tem falado, que você tem recebido do Senhor? Cuidado, queridos, porque a gente não achar que a gente está servindo ao Senhor e a gente está servindo ao nosso chamado. A gente precisa tomar cuidado com isso também, sabe? Apesar das coisas que a gente faz na obra de Deus, na casa de Deus, a gente não pode deixar de buscar aquilo que Ele tem para transbordar nas nossas vidas no secreto. Porque muita coisa que é gerada no secreto, ela é transbordada aqui. Então, muita coisa que você busca do Senhor no secreto, ela vai ser transbordada em qualquer lugar que você servir na igreja. Não se serve só na igreja pregando e cantando. Se serve em qualquer departamento. E vai ser transbordado aquilo que você recebe dele no secreto. E o que você tem recebido do Senhor no secreto? O que você tem recebido do Senhor? Qual é o tempo que você tem dado a Deus? Qual é a primazia que você tem dado a Ele? Sabe, queridos, mais digno do que a bênção é o abençoador, mas também mais digno do que a obra é o Senhor da obra. É o Senhor da obra. A Ele é digno de todo o nosso louvor, Ele é digno de toda a nossa adoração. E nós precisamos essa noite, eu sei que não é uma palavra muito fácil para dar, porque eu acredito que Deus, Ele quer despertar mesmo. Ele quer despertar o povo dele. Ele quer falar. E Ele está falando. Agora, quem tem ouvidos, ouça. Agora não é só ouvir, é praticar. É colocar em prática. Deus está em busca de verdadeiros adoradores, e se o ministério quiser subir, pode subir. Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus, Ele espera de nós. Nessa noite, eu não estou aqui, não é uma palavra fácil, mas ela é uma palavra necessária para que a gente desperte para o que realmente importa. Que a gente desperte para aquilo que realmente é válido nas nossas vidas. Que a gente não deixe que as coisas lícitas do comum acabem roubando daquilo que é principal nas nossas vidas. Então, nessa noite, você possa fazer mesmo essa autoanálise dentro de você. Sondar o seu coração. Entender o que será, Senhor, que está me deixando, sem nem perceber, me afastar de Ti, Pai. É o celular? Se for, queridos, não é para você largar a mão, não é para você, meu Deus, não vou mais conversar com ninguém, vou me desconectar do mundo. É impossível. Mas comece a se autoanalisar. Será que é a minha faculdade? Será que é o meu emprego? Será que foi aquilo que eu fui chamada para fazer que tem me roubado da melhor parte? Cuidado para você não acabar perdendo a sua melhor parte. Cuidado para você não acabar perdendo a sua porção. A porção que muitas das vezes Deus está aqui esperando para te entregar. Sabe, queridos, faça essa autoanálise essa noite. Eu fiquei ruminando que fala, né? Meu marido é veterinário, ele que sabe os termos. Mas eu fiquei ruminando essa palavra durante várias semanas.
E Deus tem falado muito comigo ao meu coração. E eu creio que também que Ele falou ao seu coração. Que você possa ter consciência daquilo que foi dito, daquilo que foi pregado, de uma forma objetiva e clara. Mas Deus está falando. Deus está falando e nós precisamos dar ouvidos ao que Ele está falando. Escutar do nosso Pai. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé. Pai, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu santo nome, Pai. E nós reconhecemos o Senhor como o único e salvador das nossas vidas, Pai. Obrigada pela tua paternidade, obrigada pelo teu amor, obrigada pela sua correção, pelo seu cuidado, Pai. Obrigada porque o Senhor fala e nós como filhos nós somos obedientes àquilo que a tua palavra diz, Pai. Obrigada pelo teu Espírito Santo dentro de nós, nos guiando, nos orientando, Pai. Nos trazendo mesmo aquilo que realmente importa, Pai. E o